Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um dia do Fórum Metrô. O Fórum Metrô é uma iniciativa, é um braço do Festival de Cinema, né, o Metrô Festival de Cinema Universitário Brasileiro, que esse ano a gente vai ter nossa 8ª edição, que vai acontecer em setembro na Cinemateca de Curitiba. É um festival que já se consolidou, digamos assim, e ao longo desse tempo, desses últimos anos, a gente sentiu vontade de expandir as conversas, os debates sobre cinema, então com isso surgiu o Fórum Metrô, que esse ano, na primeira edição, está discutindo as funções do cinema. Então a gente trouxe uma vontade de valorizar as diversas funções que compõem o filme. Né? No festival, em geral, é muito focado a valorização nas funções de direção e de roteiro. Então aqui a gente quis, de alguma maneira, valorizar outras funções. Então tivemos uma masterclass de montagem, uma oficina de assistência de câmera, estamos com diversas mesas de conversa e 2 painéis temáticos sobre produção. E antes de anunciar aqui a nossa mesa de hoje, eu tenho que dizer que o Fórum é uma produção da produtora de cinema O Quadro, tem apoio da Beck Bros, do Cine Passeio e do ICAC, e é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba, com incentivo do Instituto de Oncologia do Paraná e o Instituto Joanir Zonta, a Prefeitura Municipal de Curitiba e a Fundação Cultural de Curitiba. Então, hoje a gente está aqui com a mesa sobre trilha sonora, com a presença do Alexandre Rogoski, que vai mediar, do Felipe Aires e do Matheus Alves. Sem mais delongas, vou passar para o Alexandre começar a nossa conversa. Obrigado pela presença aí de vocês. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou Ale Rogoski, sou aqui de Curitiba. Vou me apresentar rapidamente, abaixo, e depois passar a palavra aqui para os colegas. Depois eu acho que eu pretendo fazer umas perguntas para eles e mais tarde a gente pode... Alô, alô. Melhor? Falar bem grudadinho. Pouca intimidade com microfones. Falar nisso, então, falar um pouquinho da minha formação acadêmica. Por um acaso, também sou formado em música na UFPR, produção sonora, para quem conhece, um curso, acho que eu fui da primeira turma, me formei em 2004 ou 2005, já não lembro mais. E, na sequência, durante a faculdade, foi quando eu aprendi, ouvi falar a primeira vez que existia pós-produção de som para filmes. A gente fazia uma noção melhor de que as músicas eram compostas para filmes exclusivamente, mas eu ainda tinha pouca noção da parte de pós-produção. E ali tudo começou. Cheguei a compor um pouquinho para filmes, trabalhar bastante com música, tive estúdio de gravação, produção musical. E meu estúdio foi migrando ao longo do tempo para a pós-produção de filmes. E aí sim tive a oportunidade de trabalhar. Então, até falando um pouco, talvez a gente puxe esse assunto mais tarde, que são as funções. É uma área que talvez seja bastante de interesse de quem estuda o fazer do som e da música nos filmes. Eu fui aprendendo que existiam várias funções. Você não era uma pessoa só que fazia tudo, obviamente. Estamos falando ali do começo dos 2000, né, gente? Então, começo da digitalização das coisas também. A própria história do meu estúdio de música, ela se dá quando eu era músico adolescente, eu ia em estúdios gravar e tudo era em analógico ainda. Era inviável para uma pessoa normal, sem várias posses financeiras, ter um estúdio de gravação ou de pré-produção que fosse. E aí isso começou a se tornar realidade, os computadores, tal. Então vivenciei toda essa fase da acessibilidade. Acessibilidade não é um bom termo para isso, mas de se tornar acessível o investimento, né? De você produzir música, trabalhar com música. Mais tarde eu acabei ficando mais na parte de mixagem, pós-produção. Hoje, então, eu sou supervisor de edição de som e mixador. São as minhas duas funções principais. Já como músico, já atuei em filmes também, mas como instrumentista, né, não como compositor.
E de um tempo para a Offbeat, a minha empresa, então, 2007 a gente começou a fazer os primeiros filmes. 2013 a gente começou a ficar bem, quase não produzindo música mais, a não ser quando ela era para algum filme, para alguma série. E de 2016 para cá a gente é um estúdio exclusivo de pós-produção para filmes. A gente já não trabalha mais com música, a não ser que seja exclusivo de algum projeto que a gente está envolvido, que esteja sendo gravado ali no Offbeat e tal. Assim que eu conheci o Felipe, me procurou lá uma vez, voltando da Inglaterra, falou, pô, eu sou compositor, eu estou meio afastado aqui da cidade, do mercado, da rede, né, de quem está produzindo. Eu falei, chega aí, vamos conversar. E aí a gente começou essa conversa. Você lembra o ano, mais ou menos? 2014, já fazem 11 anos, né? E aí ele trabalhou como editor de som comigo também, fez um pouco de tudo, porque essa parte tecnológica acaba permeando, né, o trabalho do músico hoje em dia. Hoje em dia você não pode mais só ter o teu instrumento e pronto, ou escrever a partitura e pronto, né? A gente tem que ter o domínio da parte tecnológica também. Enfim, a minha história, hoje em dia, já estou cada vez mais na ponta da finalização. Já fui editor de diálogo, de efeitos, já editei de tudo, supervisiono bastante, mas hoje em dia eu sou mixador também. Então, tenho a oportunidade de receber material de toda a galera da edição de som e também da parte musical, de várias formas. Isso pode ser um outro mote para a gente trabalhar daqui a pouco também, que é a diversidade, né, de material e de gêneros musicais que a gente trabalha. Lembrando que, enfim, quando você vai estudar na faculdade ou num curso livre de cinema, de audiovisual, as pessoas vão usar um termo que é música aplicada, né? Então, ela tem um caráter de encomenda, né? Não que precise ser limitado a isso, mas ela vai ter um direcionamento, né? Diferente de uma criação livre. Você é músico, você cria sua música e lança no Spotify. Tua criatividade está livre, ali você não tem ninguém falando, faça assim, faça assado. Quando você é convidado a participar de uma obra audiovisual, isso já, no mínimo, claro, em diversos níveis diferentes de participação ou de exigências, né, de gêneros, intenções musicais, isso você tem algo a cumprir, né? Tem sem falar em cronograma, tudo mais. Mas, enfim, na minha apresentação já acabei desvirtuando um pouco. E passar para os convidados, então, entender um pouquinho como que chegaram nessa área, como que é um pouquinho do histórico de cada um. Você quer começar, Matheus? Manda ver. Manda ver. Pode ser. Bom, primeiro, boa tarde. Meu nome é Matheus Alves. Queria, antes de mais nada, agradecer o convite aqui. É um prazer participar aqui do evento. Minha história não é tão diferente. Eu acho que a história da gente aqui vai ser bem parecida até. Eu comecei a ser músico, eu considero, quando o Mangue Beat aconteceu lá em Recife, né? Que é um movimento que foi capitaneado por Chico Sainz e tal. Eu era adolescente naquela época, eu tinha uns 14 anos. Foi o primeiro show da minha vida, já foi Chico Sainz, em Nação Zumbi. Aí aquilo me deu um impacto, assim, comecei a tocar violão e tal, e rapidamente fui pro baixo, por motivos aleatórios, não tem muita explicação. O instrumento meio que ele escolhe, né? E aí comecei a tocar em bandas, nos anos 2000, várias bandas, de música instrumental, música experimental, música pop também, que é algo que eu acho que é muito interessante, essa coisa que você falou um pouco da diversidade, né, de sons que você tem que trabalhar no cinema. Eu acho que essa minha experiência pregressa, assim, como músico, amador ainda, de certa forma, nesse período, me ajudou muito, porque eu passei a ver o som de uma forma já bem ampla, sabe? Sem achar que era só se podia fazer de uma forma, ou enfim, poucas possibilidades. Eu já entrei nesse ramo já imaginando as infinitas possibilidades. E o Mangue, para a gente lá, e eu acho que teve um impacto nacional também, era basicamente isso também. Era um movimento que abraçou a cultura local da gente lá, né, principalmente, que já é uma coisa bem ampla. A gente tem uma diversidade musical lá meio absurda, que a gente mesmo fica impressionado até hoje. Carnaval, São João, enfim, tem uns eventos gigantescos, né, que puxam isso também. E aí eu cresci meio que nos anos 2000 nessas bandas, tocando vários tipos de som. E na real, eu não fiz no vestibular, não fiz primeiro para música, porque escolher ser músico não é uma coisa tão fácil. Quando você é muito novo também, a não ser que você venha, às vezes, de família de músico, né, que é uma coisa mais natural. Minha família é de médico, tipo, é uma família bem convencional.
Às vezes eu penso que eu não deveria ter sido médico, ia estar com a vida mais tranquila. Mas, não, enfim, aí eu era de exatas e fiz alguns anos assim de computação e física e tal, sendo que a música foi me puxando, foi uma coisa que eu não conseguia me desgarrar. Ao ponto que eu olhei assim, eu falei, eu não tenho o que fazer, eu tenho que virar músico mesmo. E aí entrei na faculdade, lá na Federal, né, na UFPE, o curso de licenciatura. Lá não tinha uma variedade tão grande, não tinha um curso de composição, não tinha cursos de instrumento, né, de bacharelado, e tinha licenciatura. E eu meio que estudei de última hora, assim, eu tocava de ouvido, né, como todo mundo meio que começou, a maioria. E aí eu estudei um ano, assim, solfejo, não sei o que, teoria, para entrar para passar no vestibular. E aí uma coisa que foi uma grande mudança, além de, enfim, começar a estudar música tradicionalmente, foi que aí eu combinei com minha mãe, eu falei, mãe, já que eu vou virar música, eu tenho que tocar um instrumento de verdade. Aí eu combinei com ela, a gente comprar um contrabaixo acústico, que eu era baixista elétrico. Aí o baixo acústico já me levou para outro lugar, que foi o mundo orquestral, né? Rapidamente entrei em orquestras jovens lá de Recife, de Pernambuco. Meu pai tinha uma coleção de CD imensa de música de concerto, assim, então desde criança eu escutava Mozart, Beethoven, que é outra coisa também que tem uma conexão muito forte com o cinema, né? Essa linguagem orquestral. E acabou que eu me vi entrando nesse ramo da música orquestral, que já vinha do meu pai, de certa forma, e comecei a compor aí. Basicamente foi isso. Quando eu entrei na orquestra, que eu vi aquela... que eu lembro até hoje, a primeira experiência no ensaio, tem um compositor pernambucano que a gente gosta, que é muito considerado para a gente lá, que é Clóvis Pereira, que é um cara que é do movimento armorial, que é um movimento também musical lá da década de 60, mais ou menos, tá, 50, sei lá, que basicamente aliou, é parecido com o mangue, mas diferente. Ele pegou um pouco as coisas do maracatu, a ciranda e tal, e colocou na música de concerto, né? E aí a primeira música, nunca esqueço, foi o mesmo impacto que eu tive vendo Chico Sainz, adolescente, eu tive nesse ensaio que a gente tocou a Missa Nordestina de Cláudio Pereira, e é uma sonoridade absurda, você dentro da orquestra, assim, uma experiência sonora única, é muito diferente de quem está assistindo, né, um concerto, e aquilo mudou a minha vida basicamente ali. E aí eu vi que eu queria compor. Eu comecei a pegar as grades do maestro, fiquei amigo do maestro e tal. Comecei a pegar grade, comecei a entender como é que se escrevia e tal. A faculdade foi me ajudando também. E aí, quando eu concluí o curso, em 2010, mais ou menos, que eu demorei porque eu fui desistindo, né, de exatos, eu passei uns 10 anos na graduação, no final das contas. Não, eu fui desistindo. Eu desisti, mas eu acabei fazendo 4 anos, 2 de computação e 2 de física, que foi bom também, porque, enfim, a matemática, a coisa toda também não deixou de ter uma conexão com a música também, né, com a teoria musical. Sempre gostei muito principalmente ultimamente eu tenho estudado muito acústica, também a natureza do som, quem trabalha com som mais ainda tem que ter essa relação. E aí quando eu terminei o curso lá de licenciatura, já estava compondo e tal, já tinha composto inclusive para orquestra, o maestro era bem aberto. A gente tocou uma música minha que entrou na trilha de Aquários até, que foi um dos primeiros filmes assim que eu fiz. Eu não cheguei a fazer uma trilha original, mas a galera usou músicas minhas que eu tinha gravado. E uma delas era uma música orquestral que eu tinha feito para orquestra, para a orquestra jovem que eu tocava. E aí, enfim, quando eu terminei, eu tinha lançado esse disco e tal, aí eu apliquei para um mestrado na Inglaterra. Tu também, pelo jeito, estudou lá. Não mestrado, mas sim. Pronto, aí eu fiz um mestrado lá em Londres, que aí já foi um mestrado em composição, de música contemporânea, né? Aquela música do século XX, que já é uma música bem maluca, né? Que a gente pode considerar. E que, na verdade, muito da linguagem da música do século XX é aplicada totalmente nas trilhas, né? É uma coisa que tá na história do cinema, principalmente filme de gênero, né? De filme de terror e tal. A galera usa muito daquelas técnicas estendidas e tal. E aí eu lembro que eu estava no final do curso já assim, tinha umas eletivas, eu fiz, enfim, fiz a coisa bem tradicional, regência, não sei o quê, orquestração. Mas aí tinha um curso de trilha sonora na faculdade, no conservatório lá que eu fiz o mestrado. E aí eu pensei, pô, lá em Recife tá um bando de gente fazendo filme. A minha geração, já tinha tido a geração de Paulo Caldas, de Lírio, de Cláudio Assis, que era esse pessoal que teve a retomada, né, com Baile Perfumado, que foi um filme também que impactou muito a minha geração. Quando eu vi aquele filme, a trilha é feita pelo pessoal do Mangue, né? De Chico Sainz, Siba e tal. Aquele filme, eu já percebi assim, eu lembro que foram 2 filmes. Esse filme, no final da década de 90, que eu já tocava nas bandas e tal, enfim, tava aprendendo música. Quer dizer, eu não tocava ainda nas bandas, mas eu tava já com a música chegando em mim. Aí o Baile Perfumado foi um filme que tocou muito, que eu falei, pô, deve ser massa fazer isso aí. E Central do Brasil também, porque eu amo aquela trilha de Antônio Pinto e tal. E aí, no fim do curso lá do mestrado, eu fiz essa seletiva. E aí eu falei com o pessoal de Recife, mandei mensagem para vários diretores. Kleber, na época, não tinha nem feito longa ainda. Talvez ele tivesse feito Som ao Redor só. Eu acho que é 2011, mais ou menos, sei lá.
Mas o pessoal da minha geração estavam fazendo curtas, né? Eu falei, galera, eu estou aqui fazendo uma letiva e quem tiver um curta aí, eu posso fazer a trilha de graça, inclusive, é todo mundo quis, né? Tipo, que era muitas coisas parecidas, assim, de tudo que você fala, Total. esse fazer de graça. Sim, pois é. Tem essa etapa, né, tem da que vida. entrar de alguma Tem que entrar forma. de algum jeito, aí você tem que ter uma boa vontade, mas ali, como era um curso, fazia parte do curso, fez muito sentido. E a partir daí foi quando eu entrei na trilha, porque o cinema de Pernambuco, principalmente, que é o que eu mais trabalho, ele estava justamente numa crescente mais forte ainda, já tinha tido a geração de Cláudia Assis, já tinha estabelecido uma força lá, né, no nosso cinema, e aí eu fui pegando essa nova geração. Kleber, que eu venho trabalhando bastante ultimamente, Kleber Mendonça Filho, né, que fez o Som ao Redor, aí fez Aquários, que entrou essa minha música. Aí a gente começou a se aproximar mais de Kleber também. A gente, na verdade, já conhecia, porque todo mundo se conhece. Eu acho que é tipo Curitiba, uma cidade, Recife não é uma cidade tão grande. Todo mundo se conhecia ali, aí tipo, tinha o pessoal que estava fazendo filme e tinha os músicos aí. Faz a trilha aqui, tipo, todo mundo bebia nos mesmos bares, ia para as mesmas festas. E aí foi indo, e de repente apareceu Bacurau, logo depois assim de Aquários, o pessoal já falava de Bacurau naquela época. Eu achava até que era um filme, porque Bacurau lá em Recife é um ônibus noturno, né? Porque é o pássaro noturno. Né? Eu achava até que era um filme que tinha a ver com um ônibus, com alguma doideira na noite assim da cidade, mas era Bacurau que a gente viu agora, né? E a partir daí foi isso, eu fui emendando esses trabalhos com o Kleber e outros diretores e diretoras também. Passei um tempo em São Paulo, voltei recentemente para Recife, na real. Passei 6 anos em São Paulo, tracei relações lá também, várias. Mas eu tenho essa conexão, acho que o Mangue, né, aquela coisa toda, o recifense, a gente tem uma conexão muito forte com o nosso lugar, assim, e com a nossa música, a nossa cultura. Então, para mim, agora fez muito sentido voltar. E quando eu voltei foi justamente com Agente Secreto, né, que é o filme agora que está todo mundo falando, assim. Pouca gente viu, infelizmente, porque está passando só na gringa. Eu já vi algumas vezes, né? Não tem para onde correr. E eu acho que esse é um grande resumo. Não sei se eu já me alonguei de repente, mas esse é mais, basicamente o resumo da minha trajetória. Qual? Ele vai ser lançado ainda. Vai ser lançado em novembro. Acho que vai ter pré-estreias aqui. Não sei se vai ter aqui em Curitiba, mas é bem provável. Com certeza. Antes de falar o Aires se apresentar, só fazer uns comentários, porque realmente eu já conheço um pouco da história, mais da história do Aires também, e umas coisas muito interessantes que você falou, que é muito, muito, muito parecido. Para mim também, eu era músico de banda primeiro, aí fui fazer uma faculdade de música meio no susto, assim, tipo, não tem... na verdade, eu fiz engenharia florestal antes, tentei também por 2 anos, e aí desisti, falei, não. E aí abri um estúdio de ensaio, as bandas começaram a ensaiar no meu estúdio, e por necessidade, assim, eu falei, não, preciso ter uma formação, né? Não posso só abandonar a faculdade e pronto, não ter um nível superior. Na época, para mim, era um fator assim que eu queria ter uma formação acadêmica. E aí comecei a fazer curso de música, e na faculdade também, conheci a música erudita, comecei a tocar em orquestra juvenil, como percussionista, a bateria também meio que me escolheu, foi o que meio que sobrou para mim. E depois me influenciou muito, porque é um instrumento que é totalmente ruidoso, e depois eu fui parar na área dos ruídos, né? Som para filme e experimentalismo também, né? Século XX, tudo que você falou, acho que comunica demais assim com produção audiovisual, né? E vejo que o Aires também tem essas duas áreas, a área de música popular, mas também é arpista e um monte de coisa. Então, manda ver, conta um pouquinho do teu histórico aí pra gente. Beleza. Boa tarde, me chamo Felipe. Bom, como o Oliver falou, acho que os 3 aqui começaram com música de alguma forma. Também sempre fui músico, tocava guitarra desde os 10, 11 anos, assim. Acho que desde muito cedo sabia que não ia ser fogo de palha, aquela coisa, né? Você ganha uma guitarra, mas você ganha a guitarra mais simples ali, porque você vai largar e tal. E eu nunca larguei. Acho que a coisa foi se desenvolvendo, e eu sempre tive essa coisa de curtir instrumentos um pouco mais inusitados. E 16, 17 anos eu me inventei que eu queria tocar harpa. Então eu toco harpa hoje em dia. E então esse foi meu primeiro envolvimento um pouquinho mais próximo da orquestra também, apesar de eu não ter participado tanto, não ter sido parte da minha vida por tanto tempo. Mas eu estudei, né, da guitarra. Eu falei, preciso expandir isso um pouco também melhor para começar a ler partitura. Então eu comecei a estudar violão clássico um pouco, daí passei para harpa, e realmente lá pelos 17, 18 anos eu achei que eu ia ser arpista de orquestra. Essa era a minha vida, assim. Daí deu alguns percalços ali, eu não pude mais fazer aula, e aí eu tive que tomar essa decisão de, se eu quisesse continuar estudando o instrumento, eu teria que ir para fora de Curitiba, porque não tem faculdade aqui, nada assim.
E eu acho que eu estava meio enraizado aqui, eu falei, acho que eu vou fazer licenciatura em música. Então, também segui esse esse caminho, né. Então eu fiz Belas Artes aqui em Curitiba, licenciatura em música, acabei não saindo dando aula, assim, o diploma de professor nunca me foi muito usado, mas eu sempre, então, lidei com música, toquei em bandas, até então aí trabalhava um pouquinho ali, tocava harpa em cerimônia, fazia eventos e tal, isso vinha um pouco do trabalho e vinha daí. Toquei em algumas bandas, eu não sei como é que é a idade da galera aqui também, se todo mundo é daqui de Curitiba ou não, mas aqui em Curitiba eu toquei no Vandula, que era uma banda bem legal, assim, dos anos 2005, 2003, por aí. A Rose and Me, que é uma banda que ficou relativamente conhecida também. Hoje em dia eu toco numa banda de post-rock chamada Ruído por Milímetro, uma banda de instrumental, pedais e guitarras e tudo mais, que hoje eu fui pro baixo. Então eu comecei tocando guitarra, a banda acabou tendo mudanças de formação, uma galera foi embora e tal, aí o baixista foi pra batera. Falei, pô, agora eu quero ficar no baixo e tô pirando demais no baixo, tô curtindo pra caramba, assim, nunca tinha tocado tanto. Tocava como guitarrista, mas agora eu tô começando a aprender um pouco melhor como baixista, mas acho interessante. E aí eu, como músico, fui tentando fazer isso, sempre tocando, mas eu acho que como músico você tem essa, para ganhar a vida mesmo, para trabalhar com isso, às vezes você tem que, né, sair, tocar mais, talvez tocar em bandas que não são tão experimentais assim, né, tá um pouco mais na noite vivendo, e não era muito a minha pira. Então eu comecei a me desencantar um pouco com a música, eu já fazia as minhas próprias composições, já gostava de compor, de mexer com programas de computador e tal, sintetizador. E aí eu tive essa viagem em 2011, 2012 por aí. Eu fiquei um tempo fora, morei na Inglaterra, só que lá eu estava meio desencantado com a música, lá que eu fiz essa mudança. Eu falei, acho que eu tô a fim de trabalhar com som. Comecei a me interessar muito mais por som, deixei a música um pouco de lado. E achei também que o som era um trabalho que ia dar mais fruto, assim. Acho que tinha uma demanda mais certeira, né? Pô, vai ter um filme, vai ter que ter alguém trabalhando no som, não necessariamente vai ter alguém trabalhando na música, né? A pessoa pode licenciar uma Aí música, mesmo né? porque uma equipe de som de um longa aí comercial é 15, 20 pessoas, né? É, E é um compositor. Claro, exato. com exceções, né? Às vezes tem parcerias, tem É. equipe também, mas assim, Até você é ser uma o nome, demanda. É, ser o exatamente, é. A compositor do filme, questão né? artística musical, ela demanda um pouco desse networking, É, que é também uma pergunta que eu gostaria de fazer daqui a pouco, ou já, sim, que é como é interessante saber como cada um iniciou. Vejo que tem bastante coisas em comum. parecidas, destacando isso da música erudita, ela te traz um pouco de repertório de composição ou de entendimento, né? Uhum, De estrutura musical, de como, mesmo que às vezes, como eu não sou compositor, mas eu entendia como as coisas funcionavam, né? E uma partitura meio que te traz isso também, né? Quando você vê uma parte de orquestra ou de grupo de câmara, você começa a entender ali as diferentes funções. Eu acho que o cinema, para mim, foi uma coisa que caiu muito bem trabalhar com cinema, porque eu via essa necessidade também de eu me sentir útil dentro de um processo, usar tudo que eu tinha estudado de sim, áudio, de música e tal, e ser uma ferramenta, ora criativa, ora não, mas assim, dentro de um processo criativo maior, né? sim, total. Que é um filme, né? Uma obra de arte colaborativa, assim, isso eu acho muito interessante e tal. Mas aí vejo que hoje, observando assim vários trabalhos que eu participo, às vezes tem mais de um compositor, né? Algumas vezes em parceria, estão trabalhando juntos, às vezes não. Às vezes o Matheus foi convidado, mas o diretor gosta muito de uma música sua e te convidou para fazer um trecho. Aham. E aí, às vezes, você não tem a comunicação, eu vejo que tem de várias formas, né? De se comunicarem, não se comunicarem, mesmo porque você faz parte de um negócio maior, assim. É, E então, se quiserem falar um pouquinho disso também, pode ser interessante. Vamos tá. deixar a parte do networking para depois, falar um pouco de colaborar com outros artistas dentro da estrutura musical de um filme, assim, Sim. né? Tanto como parceiro, como com outro cara que é um convidado, ou você é o convidado, né? Pra mim o louco foi o caminho foi o contrário, né, porque você também começou com a música e foi para o som, né, eu fiz isso e depois voltei pra música, né, só que ter passado pelo som, pra mim foi muito muito legal, assim, porque eu também consegui ver a função de compositor e de músico dentro de um filme de outra forma, justamente por ter passado um pouco por essa parte de entender estruturas do filme, né. Então, como o Ale falou, eu estudei, eu não fiz, foi um curso específico de pós-produção de som.
Então, eu estudei Pro Tools lá, estudei edição de diálogo, efeito, e eu voltei convencido para o Brasil de que eu queria fazer som direto. Fiz um pouquinho de som direto aqui, foi assim que eu conheci a galera, então a primeira coisa de networking foi isso, eu voltei, falei, agora ferrou, né? Eu era só de bandas e tal, eu vou ter que conhecer a galera do cinema. E eu não conhecia de fato a galera do cinema, né? Então mandei mensagem para um monte de gente, mandei mensagem para ler, mandei mensagem. Aqui vocês são, desculpa perguntar, todo mundo é de Curitiba? Todo mundo, quem é de Curitiba, levanta a mão, por favor. Tem gente que não é, então. Vocês são de cinema, da FAP? Você é da FAP? Tem mais gente da FAP? Estudante de cinema, vocês três? Só para saber quem vocês conhecem e tal, né? Às vezes passou professor e tal, né? Então eu cheguei aqui, conheci o Ale, conheci o Damian, né? Não sei se da FAP. Então, assim, eu fui perguntando quem estava precisando, por exemplo, de editor, de diálogo, som direto, quem podia me enfiar lá como técnico, alguma coisa assim, né? E o Ale, tipo, me respondeu e tal, falando, vem aí, vamos conversar, vamos ver o que você quer ainda, né? Porque eu precisava realmente de pessoas que só tivessem, que abrissem ali a porta, porque eu não sabia o que ia oferecer ainda, né? Eu nunca tinha feito som direto, fiz um curso, então eu precisava de gente que apostasse no negócio, né? Então eu comecei por aí, assim, eu fiz, editei diálogo, na verdade, comecei editando efeito, né, para você lá, né? Eu não lembro. Eu editei, fiz alguma coisa de diálogo pro Damian, o Damian também eu fiz alguma coisa de música com ele, de música adicional, bem lá no início, daí eu comecei a fazer edição de efeito, edição de diálogo pro Ale. Na verdade, eu fiz edição de efeito, aí eu comecei a gostar de diálogo, eu vi que tinha uns diálogos lá, eu comecei a editar. Falei, beleza, é isso aí, eu tô bem com efeitos, gosto de editar efeito, de editar diálogo. E aí aconteceu uma coisa legal, que foi por estar lá com a Ale fazendo essa parte de som, às vezes tinha um diretor lá que precisava de música e eu era um músico, né? Então aconteceu isso até com o próprio Muritiba, né? Tava lá, pô, ele gostava de Gostava do ruído, né? ruído, né? Então isso é uma fórmula que rola muito, né? A pessoa tem interesse no teu trabalho por conta do prestígio que você tem na área que você está em volta. Às vezes não é exatamente o que você está fazendo, né? Como você falou, eu estava nas bandas, né? Eu estava nos bares, né? Você tem que estar, como compositor, músico, alguém que pretende trabalhar com outras pessoas, ainda mais na área criativa, musical. Eu acho que isso traz muito, assim, também. Eu acho que é aí que começa o networking, que para mim sempre foi muito difícil e tal, mas foi natural, assim, as coisas que eu fazia, ou as pessoas que eu me envolvia, naturalmente também, porque eu tinha esse interesse, dei muita sorte de conhecer as pessoas certas, legais e tal, e uma coisa foi puxando a outra. Então, às vezes eu sinto isso, assim, que as coisas foram dando certo porque no ruído também, aquele noise todo tem muito a ver com característica de filme. Claro que o Matheus falou bem que anteriormente a gente tinha como música de filme música orquestral, né? A nossa geração cresceu vendo música de filme como música orquestral. Eu lembro que no começo dos 2000, final de 90, é que eu vi um filme hollywoodiano pela primeira vez, né? Minha experiência, não que não existisse, não vou aqui entrar, mas o tal filme historicamente já apresenta. Com banda fazendo, assim, eu nem lembro qual, se era adaptação, não lembro agora, que tem um som, que é uma trilha sonora inteira feita por banda. Isso, acho que eu viajei, acho que não é a adaptação, que já é depois, mas a primeira vez que eu vi isso me chamou muita atenção, porque eu falava, não, mas cadê a orquestra, né? Pararam de usar. E depois de um tempo, esse noise, guitarra, synths, assim, viraram também o mote, assim, de muitos filmes agora. Aquela cama eficaz, assim, que traz cama de noise, assim, de filmes mais modernos e tal. Isso foi muito legal. Acho que o lance da banda aconteceu isso, né? Que já fazia um som assim, e eu tava por ali. Então aconteceram as primeiras oportunidades de eu fazer música para algo que eu estava trabalhando no som, então fazer uma música adicional e tal. Até que isso foi se transformando um pouco. Acho que faz muito tempo que eu não faço som mais, né? Eu acho que desde 2017, talvez, que eu nunca mais fiz edição de efeito, de diálogo, mas porque as coisas foram para a música de uma forma que... Aí eu conheci o Ivan, né, o Ivan Mizanzuki, que é do Caso Evandro, do podcast. Então lá, acho que o Caso Evandro foi o grande divisor, assim, talvez em questão de trilha, porque um podcast que fez bastante sucesso, né? Eu conheci o Ivan desde criança. E acabou virando uma série, então. Era uma série da Globo. A gente se conhecia desde criança, mas se desencontrou, nos encontramos por acaso de novo.
eu comecei a editar os podcasts do Ivan, então ele tinha uma série de podcasts, chamava vários convidados, e eu era o editor desses podcasts, então o primeiro trabalho foi esse. Então ele falou, eu vou fazer uma série aqui meio true crime e tal, você não quer fazer umas músicas para mim e tal, dentro do nosso pacote lá, né, que a gente tinha de salário e tal. Eu falei, claro, vou fazer. E eu lembro que eu compus o Caso Evandro, eram, sei lá, 19 músicas, como se eu estivesse compondo um álbum para mim, assim. Isso foi uma coisa espontânea muito legal, que você falou muito de música livre ou música encomendada. Ali foi um híbrido muito legal, porque foi uma encomenda, mas completamente livre. Eu preciso de músicas de terror, de suspense, de não sei o quê, só que assim, sem outras regras, né? Então eu compus algo dentro daqueles climas, e o podcast estourou, a galera gostou e começou a gostar da música, e foi uma música feita muito espontaneamente, muito simples, assim, sem muito equipamento, muita coisa tosca, assim, lá. E a galera gostou muito, caiu no gosto. Então, a partir dali, eu acho que o Caso Evandro virou uma referência dentro desse tipo de estilo. E aí saiu a série do Caso Evandro na TV, e outros diretores viam a série e me chamavam para fazer coisas parecidas, e acabou que eu entrei dentro desse estilo, assim, né, de coisas mais sinistras e tal, e uma coisa foi puxando a outra. Então não sei, eu falei bastante aqui, eu sou meio prolixo às Deixa eu vezes. perguntar para o Matheus, então. Matheus, essa história de uma música, como que funciona para você, cara? Nessa história de uma encomenda, de uma discussão inicial com o diretor, dentro da tua experiência, assim, as pessoas já chegaram para você, chegando falando, eu quero aqui um negócio mais orquestral, ou não, traz a tua experiência completa, o rock também, a parte das bandas. Como que isso se deu? Você tem essa escolha completamente sua, varia um pouco ou não, ou completamente da direção? Pô, vou ter que fazer orquestral mesmo, já não está mais na minha pegada, ou tá? Fala um pouquinho. Total. É curioso, eu tive uma banda de pós-rock também, que foi nos anos 2000, que foi importante para abrir a mente também, a coisa do ruído mesmo. A leve de bossa. Teve uma que era granola também. Naquela época, no começo dos anos 2000, foi uma febrezinha, né? Nesse estilo. E aí a música experimental, a mais de noise mesmo, assim, de ruídos, ela já veio. Toquei muita banda de improviso livre também. Sim. Total, boa. Que é isso, essa coisa de você realmente tem que abrir o ouvido e muitas vezes você tem como se tivesse um arsenal assim, de possibilidades de fazer, e aí as pessoas, no meu caso específico, me chamam para fazer a coisa orquestral, porque quando eu voltei nessa história do curso que eu falei que eu fiz essa eletiva, eu fiz um curta lá de Recife, que na época foi um sucesso local lá e tal, nos festivais, e o diretor pediu, ele queria uma trilha orquestral, de todo jeito, porque o filme tinha uma cena que um cara virava meio que um maestro, assim, do desenvolvimento, aí regia uns carros, era uma viagem lá dele. E aí eu lembro que quando ele me mostrou, ele falou, me manda uma música de referência para eu colocar aqui, e depois tu faz a original. Aí eu botei logo a sétima de Beethoven, tem um movimento bem famoso e tal. Então, isso é uma coisa interessante de se falar também dos temp tracks, né, que sempre se pergunta. O apego aos temp tracks. Tem essa questão que os diretores e diretoras às vezes se apegam muito, mas eu, pessoalmente, às vezes até gosto quando já vem, porque já me adianta estrutura, já me adianta várias coisas, andamento, sabe? Várias coisas que você já começa na frente. E aí, nesse caso, foi isso. Aí eu fiz uma peça totalmente diferente de Beethoven, mas tinha uma trompa, tinha aquela coisa bem tradicional, tanto da música de concerto, desde os tempos principalmente Wagner, né? Eu sempre acho assim que o pai da trilha sonora é Wagner, por causa daquelas óperas dele magníficas e tal, um negócio gigantesco, e sempre tinha uma coisa da trompa, não sei o que, e logo depois vem os americanos da época de ouro, né, Max Steiner, que é o cara que fez King Kong, vários filmes clássicos da década de 30, esses caras praticamente tiveram relação quase que direta, não com Wagner, mas logo com, sei lá, os alunos de Wagner, eles estiveram muito próximos, e eles estabeleceram essa linguagem ali há quase 100 anos atrás já, né, e aí isso foi seguido até praticamente, na verdade, tem essa coisa que vocês estavam falando, tem horas que a orquestra some, tem horas que ela volta, né? Tipo, John Williams retornou à orquestra com Star Wars, uma coisa totalmente inesperada, que Star Wars tinha uma trilha de sintetizadores, né? Porque na década de 70 e tal, a galera já estava... os orçamentos não eram mais tão absurdos como no passado e tal, e a galera, não, vamos fazer umas trilhas mais simples. Mas aí Spielberg, George Lucas, no caso, né, teve uma visão, ele falou, não, eu quero fazer uma ópera espacial aqui, aí chamou logo o John Williams, enfim, o resto é história. E aí, no meu caso, lógico que está anos-luz de John Williams, mas
Eu sempre gostei desse tipo de filme, né? Essa sonoridade, eu tinha tocado nas orquestras jovens e tal, e aí o pessoal lá em Recife meio que sabia que eu era um dos poucos que trabalhava com essa linguagem. E aí esse curto eu fiz uma música orquestral e todo mundo ficou de cara, assim, lá na cidade, tanto assim, os amigos da gente, os cineastas e tal, e o pessoal ficou, pô, tu fizesse um negócio tão diferente. E eu falava, é tão diferente, mas é a coisa mais antiga de se fazer no cinema, é uma trilha orquestral. E aí, logo depois, eu fiz o meu primeiro longa, que se chama Brasil S.A., que é um filme bem experimental, que é do diretor Marcelo Pedroso, que tinha feito esse curta, que se chama Em Trânsito. Aí ele falou, vamos fazer o longa, que já é... O curta foi meio que um laboratório, é muito comum isso, diretores começando, eles fazem um curta e fazem um longa logo depois, que é quase uma consequência do curta, né? E aí esse filme Brasil S.A. é um filme de mais ou menos de 1 hora, assim, quase uma média-metragem, mas não tem nenhum diálogo. E ele falou, eu quero que tu faça tipo, justamente uma ópera, uma coisa... Eu olhei assim, eu falei, eu tenho que fazer uma estrutura meio que de ópera, porque a música vai ser o personagem aqui. Eu criei vários temas, uma coisa bem tradicional mesmo, assim, esses leitmotifs, né, que é mais uma ideia de Wagner, você cria, que nem Star Wars, tem um tema da força, tem um tema de Leia, tem um tema de Yoda. Eu meio que fiz isso nesse filme e estabeleci, é uma trilha que eu tenho muito carinho, inclusive, até hoje, faz mais de 10 anos que eu fiz. Isso foi em 2014. 2014. Aí, mas como foi, eu tive a oportunidade de gravar com uma orquestra, não foi sinfônica, mas tinha uns 30 músicos, a gente fez um arrumadinho lá em Recife, não tinha nem estúdio que cabia, porque Recife até hoje não tem estúdio que cabe orquestra. A gente foi gravar numa igreja lá em Olinda. E a sorte, assim, umas coincidências da vida, a gente marcou, não, vamos marcar domingo, porque Olinda tem um problema também. Acho que muita gente, todo mundo já ouviu falar de Olinda, coisa do carnaval. Não é só durante o carnaval que tem som lá. Todo fim de semana tem o maracatu, tem não sei o quê. E para gravar é complicado. E o maracatu, uma zafaia, ela vai bater longe, né, o som. E a gente ficou nessa noia. E aí, sendo que coincidiu que foi o dia do enterro de Eduardo Campos, que enfim, estava concorrendo à presidência, né, um grande político lá de Pernambuco. E aí todo mundo se deslocou para Recife, para o funeral, que foi em Recife. Aí a Olinda ficou mais silenciosa e a gente gravou essa trilha, só podia gravar em um dia, porque não tinha dinheiro para tanto, levou uma unidade móvel e tal. E aí essa linguagem meio que me estabeleceu como talvez um dos poucos... É curioso que eu fui até em São Paulo, eu acho que em São Paulo vai ter um monte de gente que faz orquestra. Não é bem assim também, mesmo em São Paulo, que é uma cidade gigantesca. Eu cheguei lá, acabei que eu conheci, sei lá, mais 3 ou 4 que eram como eu, assim, que faziam orquestra e pronto. Não tinha muito mais. Que é isso, que é uma linguagem muito específica, apesar de ser historicamente tradicional e tal, mas pouca gente faz e existe uma certa demanda, não é a maior demanda de trilha, não é orquestral, tanto que é isso também, eu não faço só orquestral, como a gente estava falando aqui, você tem que fazer de tudo. E aí, enfim, já fiz muita trilha de jazz, eu sempre pirei naquela trilha do Assessor por Cada Falso, que é de Miles Davis, que é um filme francês de Louis Malle, algum cara desses, aquela época daqueles filmes noir e tal, que tem uma trilha jazzística bem incrível, que o disco já é, por si só, já é um grande álbum. E aí eu fiz uma época também umas trilhas de jazz modal, né, que é uma coisa que eu sou viciado em jazz, tenho coleção infinita de discos e tal, talvez seja o que eu mais escute. Free jazz também, que é uma coisa mais experimental, né. E eu tocava baixo acústico, enfim, toquei em big band e coisa do tipo. E aí foi meio que isso. Hoje em dia eu faço mais orquestral porque tem uma certa demanda, mas pronto para tudo. Recentemente eu fiz um filme de terror. Eu amo filme de gênero. Meu cinema, quando eu vou em casa domingo, eu vejo filme de terror, filme de ficção científica. Eu não vejo muito filme de drama. Já vi muito, né? Quando eu estava começando a estudar assim. Eu nunca estudei cinema de fato, mas quando eu estava aprendendo cinema e tal, aí vi todos os filmes de Tarkovsky, de não sei o quê, toda essa coisa toda, de filme cabeça, né? Mas tem uma hora que eu falei, bicho, eu gosto mesmo é de Star Wars, Senhor dos Anéis. E aí, enfim, eu brinco até que se eu pudesse fazer só filme de terror, ia achar o máximo, velho, porque eu acho as melhores trilhas atualmente, eu acho que a galera tá indo para som também, é um mote de sound design, assim. Total, tá Melhor incrível lugar hoje em para dia. trabalhar, Tá absurdo, e eu vejo uma evolução a cada filme que eu fico, como é que é? E a tecnologia ajudando também, né, hoje em dia. As coisas que eu fico até dá um medo real, assim, a sonoridade que a galera chega. Então, eu até fiz um filme de terror recentemente, fiz um tema meio Dario Argento, assim, sabe, como umas coisas meio Morricone, que é outra grande referência minha, usando synths também, digitais principalmente e tal. Então, enfim, é isso, você tem que estar pronto para tudo. É uma coisa que eu sempre digo, assim, no trabalho de trilha sonora, você vai ter aquela linguagem, aquele tipo de música, um gênero que vai ser mais familiar para você e as pessoas vão associar mais, como tu estava falando no teu caso, tu entrou uma coisa meio de true crime e tal, e se associou ali. É bom também quando você agarra uma possibilidade, tem que correr, tem que variar também. Mas aí quando você acha a sua principal, digamos, camisa, assim, você bota ela.
E aí vai trocando de cor um pouco a camisa, mas é importante você ter onde se agarrar também, eu acho assim, sabe? E aí é isso, você tem que estar pronto para tudo, não tem muito o que escolher. O Felipe também já compõe ainda, né, coisas orquestrais e usando as ferramentas, mas regravando com músicos quando dá, né? Depende do porte e do orçamento. Mas também, talvez, eu vejo, né, que apesar da tua pegada de banda, das coisas virem mais de um som mais moderno, às vezes ainda vem a encomenda da parte mais orquestral, né? A gente Sim. trabalhou juntos ali no, acho que do Dr. Monstro, outras coisas também, né? Que requereram isso. Eu acho que não nessa ênfase do Matheus, assim, que até fico muito curioso de você contar mais, assim, sobre esse processo principalmente uma coisa que para mim é muito curiosa, a coisa da gravação, né, hoje em dia, né? Você falou muito de que, você foi para São Paulo, não tinha tanto. Eu acho que aqui a gente não tem muito a cultura de gravar para filme, não tem muito orçamento, né? E lá fora a galera já tem isso mais consolidado, né? Então aqui eu sempre trabalho com poucos músicos, né? Às vezes é um quarteto, às vezes até separado. Eu comecei às vezes a separar instrumentos porque era mais fácil. O Ale me perguntou muito de parceria, assim. Eu não sinto que eu sou a pessoa que sabe trabalhar muito assim com essa coisa de setorizar muito. Então você vai gravar uma orquestra, eu acabo, se eu for fazer isso, eu acabo acumulando um monte de função, e aí eu entro em pânico, porque eu tenho que acumular função pra caramba, eu não sei contratar alguém para delegar o booking, não sei o quê. Então isso eu fico muito curioso para saber o quanto também é você quem tem que organizar a gravação, a mixagem daquilo, e, né? Porque para mim é sempre onde a água bate, assim, de ter que setorizar muito essas coisas. Então eu sempre vou fazendo aquilo que eu sei que sozinho eu dou conta de fazer e delegando menos coisas possíveis, assim, né? Mas eu gosto muito também, como você falou, das referências orquestrais, assim, para mim acho que foi onde eu também comecei, apesar de ter as bandas, de ter coisas mais eletrônicas. Philip Glass, por exemplo, foi muito uma referência assim para mim entre esse híbrido, né, vindo da orquestra um pouco, mas passando por synth ali nos anos 60, minimalista e tal. Então, o híbrido para mim sempre foi muito sedutor, assim, né? As pessoas que vinham da orquestra e conseguiam trazer isso de alguma forma. Então, eu gostei muito de trabalhar, gosto muito de trabalhar com isso. Fui muito para esse lado de sintetizadores modulares e coisas analógicas. Tenho muita vontade de realmente fazer orquestral nesse nível, assim, ainda não consegui fazer uma coisa grandiosa com uma orquestra, mas eu não sei se eu divaguei na tua pergunta. Não, mas deixa eu já pintou outra pergunta aqui na minha mente, que é fazer para o Matheus, que é justamente, e você chega a ter alguma equipe, assistentes, como que isso se dá para você? Claro que é um processo, né? Mas eu vejo também que, bom, a gente começou a trabalhar com cinema e meio que foi aprendendo som, música, produção musical, e eu percebo que não é só uma questão do Felipe, mas que vários compositores que eu trabalho às vezes estão acumulando muitas funções, e talvez seja a equipe que esteja menos numerosa, assim, e que não deveria estar também, né? Porque é trabalho pra caramba, é um outro departamento inteiro, assim, dentro de um filme, e ainda lidando com questões criativas, né? E que você tem que ficar remoldando muitas vezes. A coisa da orquestra, eu até vejo que você já compõe mais, vai gravar, já está muito mais valendo, né? Mas às vezes quando é mais synth, produção virtual, instrumentos que você produz como multitrack, assim, vai gravando um de cada vez, você consegue depois moldar isso, né? Uma gravação ao vivo de orquestra, não, né? Você já tem que ir mais decidido. Queria tirar esse violoncelo aqui. Opa, já foi, né? Então, mas conta um pouco da tua parte, assim, quanto que você consegue delegar, quanto que você tem o copista, assistente de estúdio, quem são essas figuras, assim? Eu acho que no começo, como todo mundo, você tem que acumular tudo, porque não tem nem grana para mal se pagar, né? Aí você fica, meu irmão, não tem nem, infelizmente não tem. Eu sempre fui de uma, não sei se por ter tocado muito em bandas horizontais, tipo de improviso, né? Coisas que não tinham tanto um líder, uma coisa assim. Eu sempre gostei muito de trabalhar em equipe, né? Orquestra não deixa, apesar de ter um maestro, mas um monte de gente fazendo um som junto e tal. Então, desde sempre, eu sempre pensei, pô, eu prefiro ter pessoas, nem que seja uma pessoa para ajudar ou duas,
Porque eu acredito para mim é quase, não é nem questão de acreditar, eu percebo que o som no final responde. Se teve mais pares de ouvido trabalhando naquele som, sabe? Porque às vezes se você faz tudo do começo ao fim, você começou a escrever a primeira bolinha da flauta e quando chega na trilha final, seu ouvido já está até cansado, porque você passou meses, muitas vezes, sei lá, um longa hoje em dia, eu sempre peço mais ou menos 6 meses, porque além de ter toda a troca com o diretor, que pode ser até infinita, e muitas vezes você fica meio até Verdade. querendo matar a pessoa. Mas eu fui percebendo isso, que eu precisava cada vez mais de gente ajudando, até porque eu tinha que focar no que eu tenho que fazer, que é a música em si, né, a composição, porque só pegar um lápis e escrever partitura já é um trabalho muito desgastante, porque é uma abstração muito grande, né, às vezes não é que sempre vem, depende de cada compositor, é um jeito, mas para mim não vem somente uma melodia, uma coisa, às vezes é uma abstração, assim, uma ideia que não tem nem forma, ou às vezes é só formas, que aí você meio que tem que decifrar isso, traduzir isso em partitura. Isso para mim já esgota a minha capacidade, assim, eu não sou um cara, eu admiro esses caras que fazem tudo também, eu acho incrível, assim, eu não consigo, eu preciso de ajuda, sabe? E aí, à medida que os filmes foram, eu fui pegando filmes de maiores orçamentos e tal, eu sempre fui chamando pessoas para me ajudar, principalmente um parceiro meu que se chama Piero Bianchi, que também compõe, já assinou trilhas comigo ultimamente, várias. Começou fazendo música adicional, mas no primeiro momento o que ele fazia eram os mockups. Porque não sei se todo mundo tem familiaridade com esse termo, mas quando a gente trabalha numa trilha, principalmente se for uma coisa que tem instrumentos de orquestra e tal, a gente tem que ficar fazendo maquete, né? Com instrumentos virtuais, assim, como se fossem esboços ou prévias, né? O pessoal chama de coisas diferentes. Mas você sequencia num instrumento virtual, com MIDI. Isso já é um trabalho colossal para você chegar numa coisa mais realista, né? Porque a gente tem que sempre lembrar que o diretor e a diretora praticamente não vão ter noção musical. Eles escutam aquilo e acham que aquilo já é o final, o produto final. E você... Não, isso aí já era. Isso aí faz tempo. Já foi. Tem que entregar próximo, quase como se fosse a gravação. E aí, esse pessoal que foca, esse amigo meu, Piero, fez cursos com pessoal de Hans Zimmer, por exemplo, que é um grande especialista desse rolê. Muitas vezes você acaba usando isso na própria trilha também. Enfim, trilhas mistas, né, como a gente estava falando, meio híbridas. Faço bastante. Não é toda vez que eu tenho uma orquestra, tem vezes que eu tenho que fazer... Eu também uso, sei lá... Às vezes é contraprodutivo também, né? Sim. Porque a base já está tão boa ali, pois você põe um instrumento solista, grava um instrumento solista ou dois... Isso. E a base, os instrumentos virtuais evoluíram pra caramba. Muito. Tudo... E aí, aquela coisa, o que importa é o som no final. Né? Quando você vê, ainda por cima, uma música dentro do som de um filme, que tem vários sons. A gente que é nerd que fica, pô, será que isso foi um VSD? Mas o público, em geral, escuta aquilo, ele quer ser tocado. Não, e o poder da mixagem também, você tem o multitrack lá, você tem o tímpano separado, do baixo e tal. Se você gravar a orquestra junto, já era. Tá mixado pelo microfone ali. É como se fosse tudo... o céu é o limite, né? Com a tecnologia. E aí, esse amigo meu, ele, enfim, se especializou nisso. Até hoje ele faz isso comigo. Eu tô fazendo um trabalho agora que nem é de trilha, mas que são orquestrações que eu tô fazendo para um show. E eu chamo ele também, porque eu não consigo... São esses mockups que o diretor vai aprovando. Exato. Tem que gravar o que já está pronto, porque não tem tempo também, porque chega no estúdio caríssimo, ainda mais se você for gravar muitos músicos, tem que sentar lá, ler a partitura, gravou e um abraço. E eu não sou desses de ficar perfeito, também não sou desses que fica, tá, aquela nota ali, eu gosto de deixar o som meio solto, sabe? E os músicos, a gente que toca sabe que a gente já foi instrumentista, no meu caso, eu brinco que eu não sou mais músico, né? Sou só compositor agora. Mas durante muito tempo eu toquei. E é muito chato quando fica a pessoa pedindo para você repetir, tem uma hora que você já tá nem aí para aquele som, e o som não responde mais, é só uma paranoia da pessoa. Aí eu gosto de resolver rápido, sabe? 2, 3 takes. Não sei se é a coisa do jazz também. E às vezes o próprio músico executante tem mais domínio de uma articulação ali que na cabeça do compositor ou do diretor teria que ter outro som, ele fala, não, mano, meu instrumento funciona assim, né? E a orquestra tem muito instrumento específico, assim, né? Que eu também estudei faculdade, música, você fala, isso aqui é legal, mas esse intervalo é difícil para mim. Total. E tal, ou mudar essa posição rapidamente. Você tem que ouvir muito os instrumentos, porque eu sou baixista, eu entendo um pouco de cordas. A lógica é que com a experiência você começa a entender sopros, metais, percussão, tudo. Mas um cara que toca trompa, tá há 30 anos soprando aquele negócio, ele sabe muito mais que um compositor, porque ele acorda e já fica soprando, fazendo escala infinita, né, e tal.
E aí, voltando um pouco para o assunto, eu tenho esse parceiro eterno, e aí agora eu procuro ter também parceria, tipo, não sei se é produção, uma coisa mais produção executiva, sabe? Alguém que intermedie minha conversa com a produção e a direção do filme em termos das coisas burocráticas, porque isso é outra coisa que eu não aguento mais. Porque, quando você vai negociar e tal, a gente, pô, músico, a gente é tudo liso, né? Como é que a gente vai entender de negociação? Tipo, aí eu prefiro, às vezes, chamar alguém para fazer essa frente também, sabe? E contratos e tal, coisas que fogem totalmente do escopo do músico. Eu leio o contrato, eu não consigo, parece que eu estou lendo em outra língua, sabe? Lógico. Porque, né? Pois é. Assim, pronto. Eu já cheguei, enfim, eu li a lei dos direitos autorais, eu também me esforcei. Aí você tem que ter um entendimento do seu lugar ali naquela produção. Mas daí a você virar um assessor jurídico de si próprio já é outro caminho. Eu não tenho condição. E um grande, só para concluir, um grande feito que eu consegui nessa última trilha do Agente Secreto, como aí era uma coprodução, a gente teve que gravar na Holanda e tal, porque, enfim, tinha que gastar um dinheiro lá. Eu fui com meu irmão, é uma parceria que eu fiz com meu irmão Tomás Alves, que também é compositor, que é a mesma parceria de Bacurau. Aí eu falei pro meu irmão, eu acho que dessa vez eu vou conseguir alguém para fazer as partes. Porque a outra parte, não sei se todo mundo sabe esse termo, mas quando você faz uma música orquestral, a gente escreve a grade com todos os instrumentos. Depois você tem que extrair as partes para cada instrumentista. O cara que vai tocar o violino, ele não quer nem saber o que a flauta está tocando, ele quer saber o que ele toca. E esse trabalho, por mais que hoje em dia seja facilitado pela tecnologia, ainda assim é chato. Tem que editar, tem que não sei o que, deixar bonitinho, uma virada de página, não sei o que. Várias coisas que você tem que pensar. E aí, é isso, quando chega no procedimento final, você também acaba sendo o produtor musical da sua própria gravação, né? Aí eu meio que eu me autoproduzo, digamos. Vai mixar isso aí, vai cair na tua mão de novo, né? A, A gravação. sim, a mixagem, outra parceria que para mim é imprescindível é ter um mixador profissional, tipo um engenheiro de som. Eu gosto de ter uma pessoa do som, mas aí eu sento do lado e fico. Eu considero que eu faço pré-mixagem. Agora, mixagem final, eu nem me atrevo, porque para mim é outra área que o ouvido é um pouco diferente até, né? Você tem que desenvolver outras capacidades auditivas. A minha já é limitada à música somente mesmo. E, enfim, essa coisa das partes, eu lembro que eu até me emocionei. Aí o pessoal lá falou, não, a gente tem uma pessoa para fazer as partes. Aí eu, graças a Deus, consegui dar mais um passo aí. Comentando um pouco isso, assim, você é um parceiro, né? Então, se você for pensar nisso, mesmo que não seja da Verdade, música, né? eu ia comentar que nas suas músicas a gente tem uma mix que você põe no Spotify, que é bem diferente da mix que vai para o filme ou para a série, que eu acabo fazendo. Sim. Porque aí eu tenho que agir mais pensando no que está conflitante, as frequências, para o storytelling. Né? Exato. E você está pensando mais como uma música avulsa mesmo, porque na hora que entrou seu violino lá, sua flauta, qualquer coisa, para mim tem um diálogo rolando. Então, muitas vezes eu vou segurar na mixagem, em volume ou filtro de frequências, para que eu fique um pouco menos chamando atenção. Exato. E tal, e são produtos diferentes. Eu acho que, falando de processo, assim, tem isso, né? Eu e o Ale já fizemos bastante série, filme junto. Para mim é bem, sempre que é ele e tal, sempre que dá para indicar ou puxar, para mim é sempre uma alegria, justamente por causa disso, assim, do Ale entender essa coisa de como é que eu vou entregar para ele isso, né? Ele é o mixador do filme, mas ele acaba também sendo pegando essas stems todas e trabalhando de um jeito que eu já sei que vai funcionar, facilitando minha vida em vários aspectos, justamente por causa desse acúmulo de função. Eu acabo tendo isso também, eu já não aguento mais lidar com contrato, nem isso me deixa ansioso demais, então isso eu sempre tenho. Hoje em dia, se tem orçamento, eu consigo trazer alguém para ler isso, para fazer negociação. Possíveis negociações, porque se vai trabalhar com série, com grandes publishers, você não consegue lidar, não tem muita margem para nada, né? Então é interessante, a experiência vai te dando isso de você entender aonde que você pode brigar, onde é que você não pode brigar. Acho que essas coisas burocráticas, por mais que eu não goste, é uma das coisas que eu mais tenho interesse e vejo que as pessoas que estão começando a fazer música, às vezes, é o que mais é difícil de chegar, de acessar esse tipo de informação, né? Então, acho isso interessante conversar sobre isso também, quem tiver esse tipo de dúvida, né? E parcerias, eu sempre...
já dividi composições, então geralmente quando eu tenho parceiros, é muito mais para dividir composições, então a gente assina junto composições, que são pessoas que eu acredito que estão no mesmo estilo e tal, e eu não preciso delegar tantas coisas, então eu posso ser a pessoa que é o supervisor geral, mas eu fico muito confiante de que a pessoa vai compor, eu não vou precisar fazer muita coisa. O que eu ainda não tenho muito isso é ter pessoas dentro de equipe para fazer pequenas edições ou pequenas coisas, eu acabo pegando tudo para mim mesmo e vou fazendo os mockups mesmo, né? Eu faço os mockups, aí eu vou lá e se precisar regravar, eu regravo. Quando é híbrido e eu vou usar um instrumento virtual de orquestra, por exemplo, eu não tenho como substituir, eu vou lá fazer algum tipo de processamento híbrido naquilo, passo por uma fita, passo por um synth, faço uma doideira lá. Então, geralmente, parcerias são compositores que compõem comigo, e nesse caso, né, das entregas de som, já tive gente que mixou as minhas stems, mas cada trabalho é um trabalho, assim, você pega uma série, isso eu fui aprendendo com o tempo também, assim, tem série que já está montada e a pessoa chega em você num processo que a série já está montada e você vai compor em cima de uma temp track. Aí tudo bem. Agora, quando você precisa fazer a música antes da montagem, iniciar o processo, que é um negócio que lá na gringa eles não têm nem essa noção. Assim, eu lembro de ter escrito um comentário lá para uma pessoa. Ela falou: não, eu nunca vi isso acontecer, assim, né, de você compor música antes da montagem chegar a começar. Porque não tem tempo. Assim, a pessoa está fazendo uma série para Globo e eles vão filmar durante esse mês. Quando eles começarem a montar o que eles acabaram de filmar, eles precisam de música. E se você não entregar as músicas, eles vão usar temp track. E aí eles vão montar um episódio, vão te jogar um episódio com um temp track, você tem uma semana para compor música para um episódio, não é viável. Então é um processo que é um enjambre, assim, você tem que saber navegar dentro disso. Então, enquanto eles estão fazendo as filmagens, eu estou compondo baseado no roteiro, baseado em conversa, então muita coisa pode bater na trave ou pode não. Não tem tempo de ir para uma mix, não tem tempo de ir para uma Realmente, orquestra. esse é um formato novo, entre aspas, que quando a gente começou a estudar como se faz um som, uma música para um filme. É. Todo mundo falava assim, assim, assim. E aí eu e o Felipe, a gente está em 2, 3 projetos já, uns 5, 6 anos para cá, onde você tem composto antes da montagem, né? É muito E doido, aí, assim. e refinado depois de montado, né? Porque eu não sei o que vai e o que não vai. Então, eles me entregam de volta o episódio, eu tenho que fazer um music editing, que às vezes eu consigo chamar alguém para fazer o music editing para mim, às vezes não. E nesse processo eu penso, pô, aqui eu tenho que substituir um violoncelo, aqui eu tenho que não sei o quê. Ou se eu tenho muita certeza que aquela música vai entrar daquele jeito, daí eu sim consigo fazer uma gravação prévia, né? Então, eu não tenho ainda um processo que eu diga que é um processo fixo, assim, cada trabalho é muito diferente. Eu acho que quando você faz os longas com o Kleber e tudo mais, eu acho que talvez você já tenha conseguido fazer esse processo. Que você falou: "Ó, preciso de 6 meses aqui". Eu acho que longa é muito diferente. Realmente, filme e séries são coisas completamente diferentes. Ultimamente, eu tenho feito muito mais séries, né? A gente tem feito muito mais séries. Série é muito mais maluco, assim, né? Nesse sentido. Uma subvertida nos prazos, É. nas metodologias, assim. Você fazer música sem um corte é muito doido, entendeu? Filme é isso, vem um corte pra você, eu vou compor pra essa imagem, então eu vou compor junto com os cortes, já posso gravar, já posso fazer isso aqui. Agora, série, pelo menos aqui é o contrário, você compôs a música, os montadores vão pegar a sua música e vão cortar em cima de uma cena. E aquilo volta pra você refinar aquela edição, porque às vezes corta de qualquer jeito. Eu não sei se tem um outro processo ainda, se alguém. Por enquanto, foi o que eu fui achando, né? De novo, não sei se você perguntou uma coisa, eu fui para outro lugar, Eu cara. estou vendo que a gente já está quase uma hora Tá. de conversa. Queria saber se o público tem alguma pergunta para fazer. Manda lá, fala seu nome. Não para, é muito. Eu vou muito. Oi, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Lucas, eu sou estudante de cinema da FAP. Esse semestre eu tive aula de pós de som, né? E a gente estudou algumas cenas onde a montagem era feita em função da música e algumas onde a música era adaptada para a montagem, né? E aí eu gostaria, você meio que comentou um pouquinho agora, mas qual que é a opinião de vocês sobre isso criativamente? E falando sobre o processo criativo, eu gostaria de saber também se faz muita diferença para vocês ter uma liberdade maior para compor ou se vocês preferem um direcionamento mais específico, sabe?
Sobre o negócio da montagem, eu acho que eu prefiro mais ter, obviamente, um corte e tal, para você poder ter uma criatividade em cima daquele corte. Eu tive, acho que uma série ou duas que já tinha o corte feito, e aí a pessoa usou várias temp tracks e tal, até coisas minhas de outras séries, então geralmente quando vem falar comigo, já tem um direcionamento de estilo que quer. Mas essas coisas acontecem quando a série tem um certo tempo para funcionar, assim, o cronograma é um pouco mais dilatado, então a pessoa pode montar tranquilamente com o temp track, chega em mim depois e a gente vai fazendo essas conversas. Em geral, quando isso acontece, eu percebi que as composições são muito maiores, então quando é assim, eu às vezes acabo fazendo músicas de 12, 15 minutos, as kills são muito maiores do que quando eu componho banco de músicas para uma série depois. Porque não adianta fazer uma música de 14, 15 minutos, sendo que eles vão picotar tudo lá de um jeito específico para montagem, né? É uma música feita para aquele corte, né? Então são duas metodologias diferentes. Então acho que nesse caso depende muito de como vai acontecer. Eu ainda não consegui nessas séries mais rápidas pegar um episódio montado e fazer uma música rápido em cima, assim, sabe? Só se realmente a série é mais dilatada. E isso daí acontece quando não são para grandes canais, assim, sabe? Não é para Netflix, Globo, HBO. Porque se é para HBO, essas O coisas, prazo é curto. é tudo muito curto, assim. Teria, sei lá, se cai um episódio na minha mão, tem uma semana, 2 semanas para compor música para um episódio inteiro, é impossível, assim, sabe? Dá para Gravar. ver na maioria das produções, mesmo nas big produções, assim, quando elas são mais comerciais, a área do som e da música, ela ainda não é muito de domínio de toda a produção. Assim, eles fazem uma ideia que você precisa de um prazo lá, mas não sabem exatamente qual é o teu prazo, qual é a tua necessidade. Então, muitas vezes vem unilateral, assim, você vai ter 15 dias para compor. E aí é meio desesperador, mas é o que tem que. Eu conversando com os colegas, assim, a gente às vezes prefere fazer isso justamente para na série não usarem muita temp track. Um filme é uma coisa, porque é uma coisa muito mais pontual as músicas que usam como referência. Agora, numa série, você tem 6 episódios com música do começo ao fim, às vezes 50 minutos. Se eles forem montar o episódio inteiro com músicas temporárias e você precisar trocar aquilo, é muito louco. Então, a gente prefere, às vezes, já proporcionar esse banco. Eu te chamo banco porque, é claro, está dentro do estilo daquela série. Eu chamo banco no sentido de que os montadores podem trabalhar naquilo como eles quiserem, né? A gente entrega os elementos separados e tal. Eu até prefiro quando os montadores trabalham até como music editor, assim. Eles pegam as stems de músicas e misturam e fazem o trabalho deles musical, assim. Eu acho que isso funciona muito também. Então é um outro jeito de trabalhar. Não sei se eu respondi essa parte da pergunta, né? Você me perguntou do livre e tudo mais. Acho que você perguntou sobre se é mais legal fazer música livre. Na parte criativa mesmo, assim. Você precisa. Cara, depende também. Eu prefiro estar livre, obviamente, né? Só que se a liberdade é tão grande a ponto de que não existe nenhum direcionamento, aí você perde muito tempo. Porque existe uma ideia de um direcionamento. E aí você compõe ali, cara, muito tempo. Pode ficar no tentativa e erro, assim. Eu gosto muito dessa coisa Mostra, daí não é bem isso. Às vezes precisa desse bate-volta total. Assim, eu componho, chega lá, não é bem isso, mas se tem uma volta produtiva, beleza. Olha, é isso, mas se você fizesse isso, beleza. Então eu gosto quando existe um direcionamento mais que realmente a pessoa sabe o que está querendo. Porque aí já veio atrás de mim procurando um estilo específico e já sabe bem o que dentro disso quer navegar, fica muito mais aberto. Agora, quando tem que decifrar muita coisa, é muito mais complicado. Então, acho que é um misto também entre liberdade e... Mas é bom, assim, quando a pessoa vem falar com você porque gosta do teu estilo e você tá livre para compor dentro daquilo e vai funcionando e você vê que está funcionando, é uma alegria, sempre é ótimo, né? Acho que tem um ponto também que você tem que decifrar o diretor ou a diretora, porque, como a gente diz lá em Recife, tem os noiados e tem a galera mais relax, assim, que, tipo, que quer que você contribua com a sua linguagem, com a sua sonoridade, mas tem diretores, não, noiados eu tô meio que brincando, é porque tem diretores que tem a ideia muito firme já do que eles querem musicalmente.
Então, quando você percebe que é esse tipo de diretor ou diretora, é melhor pedir o máximo de direcionamento possível para você não perder tempo também, porque esse trabalho ele pode ser infinito, que é o que a gente está falando aqui, de vai e volta infinito. Enquanto que você, às vezes o prazo é curtíssimo e você tem que resolver, e porque às vezes você fica girando lâmpada, sabe? É muito comum nesse tipo de trabalho ficar girando lâmpada e as pessoas são inseguras às vezes, diretores. Você tem que pensar também que um diretor está pensando no filme inteiro, né? Em todos os departamentos. A música é um pedacinho ali só. E você tem que ajudar, digamos ali, a fazer o que a pessoa idealizou, está idealizando durante anos, né? Muitas vezes eu já tenho muitos amigos que lá em Recife que começaram meio que junto comigo a fazer trilha e foram perdendo essa possibilidade porque eles ficavam querendo discutir com o diretor, sendo que hoje em dia eu penso que é quase com uma falta de respeito. Você tem que pensar que a pessoa está projetos como, sei lá, o Agente Secreto. Eu acho que Kleber pensa há 10 anos, 8 anos, que ele está pensando nesse projeto. Você chega nos últimos 6 meses do rolê. Então, se a pessoa tem o que dizer sobre a música, você tem que escutar e buscar o máximo possível entrar na cabeça ali do diretor e fazer o que ele tá pensando, sabe? Agora tem as experiências mais incríveis. Esse filme que eu falei recente que eu fiz, que é de terror, o diretor simplesmente falou, não, tinha umas temp tracks, boa parte eu achei fora de contexto, mas algumas eu entendi mais ou menos o que eles estavam querendo e eu fiz o que eu quis. E aí eles gostaram de primeira logo assim, que é uma coisa muito rara nesse meio. Aí eu fiz simplesmente a trilha do jeito que eu fiz. Não teve praticamente retorno, de recall, né, como se chama. E era uma trilha com mais de 1 hora de música também. Aí tinha isso, a grana não era tão grande. Você às vezes tem que negociar isso. Como, às vezes quando a grana não é grande, eu falo logo assim, ó, vai ter pouca volta, porque, enfim, eu tenho que fazer outro trabalho já já, porque para pagar as contas, né? Enfim, que é um trabalho no final das contas também. Então é uma série de fatores que você tem que estar sempre pesando assim. E a coisa, só um comentáriozinho da pergunta anterior, o que essa coisa de pegar e fazer a música em cima da montagem ou a galera adaptar para a montagem. Eu, pessoalmente, gosto de pegar, fazer em cima da montagem como uma forma clássica que, né, antigamente eles chamavam de Mickey Mouse, né, que é o que esse próprio Max Steiner, que eu comentei, ele definiu essa metodologia, digamos, até porque era um dos filmes da Disney mesmo, onde tudo sincronizava com o movimento, né? Os movimentos musicais sincronizados com o que está acontecendo na ação. Né? Exato. Isso não quer dizer que você tem que fazer isso de forma explícita como aqueles desenhos antigos. É mais subjetivo, né? É uma coisa mais subliminar também, mas eu pessoalmente gosto de fazer assim, porque é como se você já colasse o som no filme. E aí para tirar depois é mais difícil também, sabe? Eu acho que esse é o método que a gente estuda e gosta de trabalhar. Eu vejo que é uma diferença muito grande das séries comerciais, que tem esse prazo absurdo, num longa-metragem, não vamos nem dizer, pode até ser comercial, um longa-metragem comercial, ele vai ter, falando de pós de som, ele vai ter uma duração de no mínimo 4 meses de pós de som, não tem como fazer em menos tempo, 3 meses talvez. Até pouco Mas já, é pouco. É pouco. Porque aí falando de 100, 120 minutos, né? Então vejo que o compositor já começou a conversar no mínimo lá no começo da montagem, né? E a gente no final da montagem. Então já tem mais um tempo hábil. Essas séries comerciais realmente elas são outro sistema. Acho que a gente tinha que fazer outra mesa aqui daí, porque daí é quase outro trabalho assim mesmo. Porque você está compondo em cima de percepções, E me em parece cima que de uma conversa. Assim. e me parece que, não sei, pode ser justamente porque eu faço essa coisa às vezes mais sozinho, assim, mas me parece que é ainda um workflow em construção, né? Sim. É como se fosse um tipo de trabalho que ainda está se construindo esse workflow, né? Então é como funciona para mim. Eu não tenho realmente como responder por outras pessoas de trilha. Tem gente que tem estúdio e contrata mais pessoas, tem compositores adicionais. Então nesse momento é como eu tenho feito, né? Mas sim, acho que o sonho sempre é poder escrever por uma imagem que já existe, porque você faz tudo, as suas viradas são outras, os seus crescendos são outros. Então, por exemplo, teve uma série que reclamaram porque as minhas músicas eram muito desenvolvidas. Eu tinha crescendos e meios, enfim, e não podia, tinha que ser músicas mais loopáveis, né? Então tinha que ser muito mais estático. Aí eu comecei a fazer músicas mais estáticas. Aí a outra série reclamou, não, mas tá muito estático. A nossa série precisa ter mais movimento. A tua música precisa conduzir mais. Aí eu voltei a fazer músicas mais com começo, meio, fim. Você precisa adivinhar melhor. Então, a cada série eu vou tendo que entender o que eu preciso descobrir sobre a série para ser mais produtivo e mais assertivo. Então, é um acúmulo de experiência. Eu ainda não cheguei no lugar onde eu tenho uma resposta.
nunca chega. Cada trabalho é um trabalho, se vou chamar alguém, se não vou, né? Mas acho que é isso. É o Mas eterno retorno, o né? eterno Porque você sempre se sente um pouco. Eu não sei, às vezes eu vou trabalhar com novos diretores e diretoras, e aí parece que você sempre tem aquele friozinho na barriga, assim, de uma nova nunca passa. parceria, não sabe direito o que a pessoa espera, como que é as experiências anteriores dela, com outros profissionais, outros compositores, e vocês lidam com parte criativa. Eu tô sempre ansioso. Acho que eu nunca tive uma, assim, eu não vem uma trilha pra mim, eu nunca, massa, veio uma trilha. Não, a Isso ansiedade aqui eu vem já primeiro, conheço. depois eu começo a entender o trampo. Não funciona assim, é muito complicado. Vocês têm mais perguntas, gente? Alguém mais quer fazer? Oi, eu sou estudante de design na PUC, então eu meio fora dessa área, né? Mas a minha pergunta é se vocês já trabalharam em algum projeto de animação e como que é diferente de trabalhar né, com o convencional, né? Essa é a minha pergunta. Curiosamente, eu me aventurei há uns, sei lá, 5, 7 anos atrás. Lá em Recife a gente brinca que todo mundo faz filme. Enfim, tem esse costume lá, desde, como eu falei, desde Claudão, de Cláudio Assis e tal. Todo mundo é amigo de cineasta e tal. E aí tem o Fucultura lá, que eu acho que deve ter um equivalente aqui, que é o fundo de incentivo e tal. Aí um dia eu tinha um amigo que é artista plástico, de infância e tal, que pintura a óleo e tudo. E eu sempre brincava, vamos fazer uma animação um dia, a gente faz naquele estilo, na época estava muito famoso aquele de Van Gogh, que eram vários quadros e tal, um negócio bem impressionante. Aí a gente conseguiu a grana e aí eu fiz uma animação com um roteiro meu, assim. E eu brincava também que era o seguinte, pô, quero fazer um filme para não ter nenhum diretor enchendo meu saco sobre a trilha. Que aí a trilha eu fiz de uma vez só. Aí a diferença da animação é que você tem que basicamente criar o som, todos os sons, porque não tem som direto em animação. Essa animação que a gente fez foi rotoscopia, que é aquela técnica que você filma antes e pinta em cima, né? Mas não se faz som direto. E aí acho que a grande diferença seria essa, você tem que criar sons do zero. E eu contratei um amigo meu para fazer o som, um brother meu lá das antigas também, que é um cara bem estudioso do som, mas ele foi farrapando um tempo assim durante o processo e aí eu assumi o som. Foi um filme que eu acabei acumulando tudo, praticamente fiz foley, direção, trilha. A trilha eu deixei pro final que foi a coisa mais tranquila. Mas aí fui pro estúdio, fiz foley, fiz dublagem, fiz não sei o quê, editei tudo que era possível, pegar som do YouTube, não tava nem aí. Você fazia meio que de tudo, assim, uma miscelânea da coisa. E eu achei muito. Fora essa animação, acho que eu não fiz nenhuma, mas eu achei isso, talvez por ser eu ser o próprio diretor, mas eu achei o universo aberto, totalmente aberto, assim, diferente de um filme que pode ser um filme fantasioso e tal, que se passa em outro planeta, mas ainda assim tem uma coisa realista, né? Que você cai uma espada, tem que ter um som de espada caindo. Animação você bota o que quiser, sabe? Então é como se fosse um universo infinito, assim. Achei massa isso, na real. Eu acho que eu não fiz música para animação, eu trabalhei no som, eu editei, não sei se nem foi com você, acho que foi com o Bruno, talvez. Pereira lá. Eu acho que sim. Que eu fiz aí edição de efeito e tudo mais. Eu não me lembro de ter feito música, mas é bem isso aí. Assim, a animação às vezes acaba sendo um caso didático muito legal, né? Quando você vai dar aula sobre som e tudo mais, porque realmente é ali que as pessoas entendem mais do que nunca de que o som é totalmente criado, né? Não existe nada, né? Tudo é de mentira, né? Qualquer coisa. Então, eu acho muito interessante. Eu tenho muita vontade de fazer. Tenho muita vontade de fazer jogos também, que eu nunca pude fazer. Enfim, expandir um pouco, né? Eu acho que o Matheus falou tudo. Eu já trabalhei, acho que 3 ou 4 curtas de animação. Muda essa estrutura, assim, que chega. Primeiro que não chega. Chega a notícia que você vai trabalhar. E aí você tem que esperar pra caramba, porque demora para animar. Por exemplo, eu comecei a fazer uma animação agora, onde as pessoas foram no meu estúdio e gravaram as vozes para os personagens. Então teve todo o acting ali e tal. A gente teve uma preocupação. Vocês querem gravar os diálogos totalmente separados? Vocês querem fazer a ceninha com os atores juntos? Porque é sempre uma medida técnica, assim, o benefício de gravar junto, né? Os atores atuarem. É muito legal para eles, mas tecnicamente para a gente é ruim, porque a gente não vai ter separação. Então, se tem o overlapping, você falou em cima da minha fala, eu vou ter que limpar e não sei o quê. Mas isso tudo é técnica. Então, a gente tem que decidir com o diretor, se ele quiser que eles atuem juntos, um grupo, 2 pessoas, vai ter que ser feito.
Aí, pá, passa isso aí para o animador, que foi o que aconteceu agora. E eu fiquei sabendo que eu vou ter, sei lá, 6, 8 meses sem trabalhar no filme, até a animação ficar pronta, com os diálogos, aí volta para mim. Aí eu vou criar todo o mundo sonoro, trilha musical, etc. Então é mais uma questão de entender esse processo, saber as necessidades. Sim. Mas é muito legal a responsabilidade que você sente em falar, toda a criação sonora vai partir do zero, assim, né? Do zero mesmo, assim, não tem nenhum som direto, nada de referência. Às vezes a gente nem usa o som direto num longa, porque tem que ser dublado tecnicamente, ou pelo menos a parte de som, né? Usa só os diálogos, mas na animação, mas a gente acaba usando como referência, né? Para entender o que estava acontecendo ali e tal, né? Até informações que estão ali no bruto do som direto, às vezes você escuta, está procurando um take, você acaba entendendo coisas daquela história pelo som do set. E a animação, você não tem isso. Então, é uma página em branco mesmo. Assim. Mais perguntas? Por nada. Pessoal, vocês querem falar mais alguma coisa que faltou? Quem tiver curiosidade, o nome do filme é Bolha. Tá no YouTube. A animação? Se botar Bolha, Matheus Alves, Matheus sem H, vai estar lá. E novos projetos, coisas em vista que vocês possam falar? Acho que dá para falar isso, assim, eu tenho trabalhado em séries e tal, que geralmente giram em torno dessas temáticas, né? Mas tem aparecido algumas ficções e tal, e eu tenho o meu trabalho à parte também. Você falou lá no início, né, sobre música livre, né, e música encomendada. Eu tenho sim essa outra vertente de lançar as minhas coisas, que é outro processo mesmo, que às vezes em um mês eu tenho que fazer uma trilha, às vezes eu levo um mês para fazer só uma música para um trabalho meu, assim, porque o nível de foco é outro, o nível de preciosismo também às vezes é outro, né, de experimentação. Então, tem os meus trabalhos, né, Spotify e tal, por lá e tal, coisas mais ambientes, eletrônicas, synths e tudo mais. E o que a gente está fazendo agora que a gente pode falar? A gente terminou o Doutor Monstro, né, do Marcos Jorge, Jorge. que tá em fase de finalização. Aham. A trilha do Felipe, o desenho de som é meu. Mas deixa eu fazer uma pergunta para o Matheus. Assim, a gente está um pouco fora, né? Eu vejo que a gente está um pouco fora do eixo, Rio-São Paulo. Vocês também, né? Apesar de vocês estarem lá em cima, a gente aqui embaixo. Mas, a temperatura um pouco. A temperatura. Mas e aí, por você ter trabalhado com um cineasta de mais renome, como o Kleber, assim, começa a vir coisas de outros estados para você, convites, como que isso funciona? Quando eu estava em São Paulo, foi curioso que eu cheguei lá, comecei a trabalhar com o pessoal, os diretores de Recife que estavam morando em São Paulo. Mas aí muitas produções são, sei lá, no Rio, tal. Aí eu comecei a esbarrar com mais sudestinos também e tal. Fiz uma parceria massa e que se tornou grande amiga, que é a Ana Mulaerte, né? Que, enfim, também é conhecida. Basicamente eu continuo fazendo os filmes de lá, de Recife, porque são tantos. Eu tô fazendo um trabalho agora que não é de cinema, como eu falei, é uma orquestração para um show, que eu não posso falar o show qual é, mas em breve vai rolar. Mas o próximo filme já é um filme de Recife, de Hilton Lacerda, que é dessa geração que eu falei anterior, Hiltinho, né, que a gente chama. Porque lá é isso, não somente em Pernambuco, mas no Ceará o cinema está muito forte, na Bahia, em João Pessoa, não sei o quê, tá uma coisa lá acontecendo e eu me sinto muito próximo dali, né? A gente brinca que o nosso país é o Nordeste, né? Então, para mim está sendo muito massa esse retorno. Em São Paulo é isso, eu conheci muita gente e tal, foi massa também, ficar um pouco fora de casa, sabe? Morando fora também foi outra experiência, assim. Mas curioso que quando eu morei fora, no mestrado, meus professores falavam, eu ficava, pô, não sei se eu quero voltar. Aí eles falavam, esse tipo de som que você faz, é melhor você voltar, vai fazer mais sentido você fazer lá de onde você é, porque tem conexão com o seu lugar, que é esse outro aspecto que eu acho muito importante. Tudo é Brasil, mas o Brasil são vários Brasis, né? Aquela velha história. Então, à medida que você se conecta mais com o seu Brasil, seja qual a cidade que você nasceu, todas são incríveis, eu acho que você começa a fazer mais sentido musical mesmo, sabe? Eu percebo cada vez mais isso no meu caso, como se... Outro dia eu sonhei com um maestro lá de frevo,
como se, sei lá, eu estivesse encontrando ele de fato, sabe? Eu fiquei, pô, será que é porque eu estou me conectando mais com a própria música de Recife, sabe? Porque é isso, eu sinto que às vezes é uma coisa meio sobrenatural. O som, eu vejo o compositor, assim, eu não acho que a gente é tão especial, a gente é só um músico, um tipo de músico que, como se fosse uma antena, assim, né? O Chico Sainz falava que era uma parabólica na lama, né? E aí você capta o som universal, o som é o universo inteiro, então você faz a sua parte, como se você realizasse a sua parte, digamos, nesse contexto maior. E o Brasil, assim, pra gente é fácil falar, mas eu acho que é um dos lugares com a música mais incrível do planeta, assim, acho que a gente não deve nada a ninguém, e cada região vai ter sua característica incrível, sabe? Então, não sei nem mais, porque eu já estou viajando na maionese aqui, mas isso é uma das coisas que eu tenho mais pensado ultimamente, como essa questão cultural mesmo, de você entender a cultura dentro de si, e você se conectar com ela, local, mas que se torna, no final das contas, nacional e universal, sabe? E aí, quando você vê, você está realizando coisas mais incríveis. Eu acho que é isso que Kleber acabou fazendo. Esse filme agora, no caso dele, como realizador, como diretor, né, e autor, cinema de autor. Esse filme agora que se passa em Recife, ele conseguiu botar Recife num... quando a gente estava lá em Cannes, que eu tive a oportunidade de ir, também fui lá no mercado e tal, participar do evento lá, de compositores, a gente percebia que os gringos se conectaram com o filme, porque ele conseguiu fazer um filme de cinema, digamos, né? Mas é totalmente local lá em Recife. Eu fiquei na dúvida até se aqui no Sul o pessoal ia ficar sem entender algumas coisas, mas não vai, porque ele conseguiu, justamente com essa conexão com o local, fazer algo universal, sabe? E eu acho que essa busca é infinita, é até a morte, assim, para todo tipo de artista, no final das contas, não só o músico. Né? Tranquilo, galera? Obrigado pela presença de todos. Esse foi o Fórum do Metrô, mesa sobre trilha sonora. Agradeço a presença dos nossos convidados. Valeu, obrigado. E é isso aí. Boa tarde a todos.